A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre um tema que envolve todos nós. Você sabe para onde vai aquela geladeira que você não usa mais e que descartou? Ou aquele aparelho de telefone que você trocou uma, duas, três vezes? Para onde vai todo esse lixo eletrônico? O que é feito com ele? A gente vai falar hoje sobre esse assunto aqui nessa edição do Utilidade Pública. E para dar uma mãozinha nesse esclarecimento, o Lucas Santos, que é assistente de qualidade lá da EcoTI. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu agradeço a vocês pelo espaço cedido em informar a população em geral que ainda não tem o conhecimento do que seja a logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Que é isso que a gente estava falando. Aquele para onde vai aquela geladeira, o que é feito com aquela geladeira. Exatamente. Então, esse processo é chamado de logística reversa. Exatamente. Então, a palavra logística reversa, o que cita ela, basicamente, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É a 12.305/2010, que está lá no artigo 3º, inciso 12, logística reversa. É o processo pelo qual retornamos para a indústria os equipamentos que não funcionam mais, dando a forma ambientalmente adequada de descarte desse material, prevenindo que ele não vá para canteiros, córregos, poluindo assim o meio ambiente e a saúde da população. Até porque, olha, quando a gente pensa, a gente está assim no dia a dia, naquele corre-corre, olha, troquei uma geladeira, troquei um fogão, aquele televisor analógico não serve mais e agora tem que ser o digital. E assim, as pessoas só apenas trocam e Exato. Pegam aquilo ali e aí colocam no lixo e assim, acabou o processo. As pessoas, às vezes, muitas pessoas não se dão conta. Por exemplo, para onde é que vai aquilo ali tudo? Olha, a gente considerando um apartamento, quantos descartes deste não são feitos por cada morador ali de um apartamento? Exatamente. Eu posso citar aqui que 90% da população não tem o conhecimento do que fazer com esse material e descartam assim, não sabe os componentes perigosos que tem neles. E quais riscos eles possam vir a causar se descartar de forma inadequada. Os outros 10% é que tem um pouco de conhecimento de que possuem metais pesados nesses resíduos e até acumulam em casa até saber o que fazer com ele. E a gente está falando aqui, gente, de produtos tóxicos mesmo. A gente está falando do lítio, a gente está falando do mercúrio, a gente está falando do cádmio. Exatamente. Né? A gente está falando de produtos que quando você deixa ali ao relento e vai se misturando ali ao meio ambiente, isso pode contaminar lençóis freáticos, porque isso vai sendo absorvido ali pela terra. Com certeza. Que esses metais pesados, eles estão inseridos em pilhas, baterias, uma simples pilha. A pessoa descarta no meio ambiente e pode causar um problema muito grande. Vamos pegar esse exemplo da pilha. A maioria das pessoas, a gente sabe que joga a pilha ali junto com lixo, lixo diário, comum. Com lixo comum. Isso. E aí vem a pergunta, qual a forma adequada do descarte de uma simples pilha? Então, a forma mais adequada é estar procurando locais que, por exemplo, supermercados, existem alguns pontos de coleta para descartar essas pilhas, certo? Nos próprios shoppings. Procurar esses locais públicos que geralmente há um fluxo de pessoas maiores que eles colocam ali justamente para descartar esse material. Mas são poucos. São poucos. Porque, olha, se a gente for contabilizar aqui a quantidade de pilha que se utiliza... Exato. E assim, são de pessoas, assim, é muito pouco. É pouca a quantidade de pontos espalhados pela cidade. Existe um projeto tramitando na Câmara que as indústrias fabricantes de pilhas, elas podem recolher esses materiais. Por exemplo, se determinada empresa é fabricante de um produto que utiliza pilha, pronto, aquelas lojas onde aqueles produtos daquela marca são vendidos poderiam passar a disponibilizar esses pontos de coleta. Exatamente. É isso que eu estou querendo citar aqui, que é um projeto que tramita na Câmara, só que ainda não foi aprovado. Pilha, então, o ideal é que se descarte
nesses pontos de coleta. Isso, exatamente. Então, ninguém vai, por exemplo, uma pilha não está mais funcionando, peraí, deixa eu ir ali no ponto de coleta. Você pode juntar ali uma quantidade, exatamente. numa garrafa PET, por exemplo. Exatamente, é o que eu aconselho e até o que eu faço em casa. Eu acumulo elas na garrafa PET, porque aí até a própria logística de sair de casa e levar uma pilha só não compensa. É melhor você juntar mais e descartar a quantidade maior. E aí, além da pilha, a gente tem hoje um consumo, assim, gigante de telefones, de aparelhos celulares. Pronto. E aí as pessoas... o telefone tá bom, mas aí lançou um outro modelo que, assim, você já não usava a capacidade do anterior, mas você já quer o novo modelo, e aí aquele outro vai para onde, às vezes fica em casa e aí para de funcionar e a pessoa não descarta nunca, às vezes na esperança de que um dia ele ressuscite e aquele aparelho vai ficando ali em casa. Pronto, então, a EcoTI, ela é uma empresa privada que faz o trabalho de coleta de resíduos eletrônicos aqui no estado, certo? Dentro desse contexto, a gente faz parte também do projeto piloto de resíduos eletroeletrônicos, que é em parceria com o Instituto Nacional de Resíduos, que é lá de São Paulo, que na verdade é uma cadeia de empresas que fazem logística reversa, que recolhem esse material de forma gratuita para a população e dá o tratamento ambientalmente adequado. Certo? Que tipo de tratamento a gente está falando? Então, o tratamento que a gente faz, a gente coleta... eu vou citar os pontos de coleta que a gente tem aqui no estado. No estado nós temos 18 pontos de coleta atualmente. Só que a nossa previsão é ampliar para 30 ou mais. Em parcerias com o SENAC, UNIT e pequenas assistências técnicas. Em Aracaju, são 10 pontos de coleta que a gente tem. Nós temos um ponto de coleta na UNIT da Farolândia, que coleta todo o tipo de resíduo eletrônico, certo? Esse material que é coletado, nós pegamos ele e armazenamos, fazemos uma separação por tipo, como por exemplo celular, computador, impressora, separamos todos eles e encaminhamos para o processo de manufatura reversa, que também é lá na central da EcoTI. Ou seja, esses dois processos que a gente está citando aqui, tanto a questão, a disponibilização de pontos de coleta, o recolhimento, que inclui o recolhimento, claro, do material que é deixado ali, o armazenamento e essa separação, isso tudo é feito aqui no estado de Sergipe. É tudo feito aqui no estado de Sergipe. Na separação, nós pegamos esses materiais e fazemos a manufatura reversa, que é o desmonte deles, e separamos por submateriais novamente, que é o plástico, o metal, as placas eletrônicas, certo? E todos esses materiais separados, eles são encaminhados para empresas recicladoras certificadas em diversos pontos do país, que é para fazer o devido tratamento final. Ou seja, e aí encaminhar como uma matéria-prima para novos produtos. Exatamente. A gente vê aí, por exemplo, telha Correto. sendo fabricada agora com vários outros produtos que foram recolhidos aí por esse sistema. Exatamente. Por exemplo, o plástico utilizado nos produtos eletroeletrônicos, ele é o ABS, é um plástico específico para material eletroeletrônico por ser um material resistente. Então, a gente encaminha esse plástico para eles porque eles podem refazer outro plástico e enviar para as indústrias de eletrônicos, que podem reutilizar em outros aparelhos. Ou seja, você pode voltar a ter aquele plástico daquele aparelho que você descartou. Que é o significado da logística reversa, que é um ciclo, é uma coisa que funciona em ciclo. É diferente da logística direta, que você tem o fabricante, o distribuidor, o comerciante e o consumidor. E acaba ali no consumidor. Ou vai para o aterro sanitário ou vai para qualquer ponto. Esse vai ser reciclado. Exato. E a logística reversa é diferente. Nós temos o fabricante, o distribuidor,
o comerciante, o consumidor e temos as empresas que trabalham com logística reversa que mandam de volta para o fabricante. Que acho que essa é uma grande ideia. Acho que, Exatamente. apesar de a gente estar falando aqui da atividade de uma empresa, que é a empresa particular, certo? Mas que, apesar de ser empresa particular, ela não cobra por esse serviço, por exemplo, de estar disponibilizando aqueles pontos de coleta, por estar coletando, né, aqueles produtos que foram deixados ali. Mas aí é uma fatia do mercado que está sendo muito explorada, começou a ser bastante explorada, virou uma indústria e que acaba beneficiando todo mundo. Porque, gente, alguma coisa vai ter que ser feita com certeza, com todo esse lixo eletrônico. Só uma observação de que em 3 anos de implantação que a gente implantou o projeto piloto aqui no estado, a Ecoteí já coletou aproximadamente 10 toneladas de resíduo. É uma quantidade, digamos que mínima, se for comparar com a quantidade de pessoas que existem no estado, no município. E com a quantidade de descarte de lixo eletrônico, né? Exatamente, mas é um avanço. É preciso trabalhar mais um pouco essa questão da educação ambiental com as pessoas de que não pode descartar esse tipo de resíduo de forma aleatoriamente, tem que encaminhar para uma empresa que faz o gerenciamento e esse é o processo. E aí as pessoas não se dão conta, por exemplo, esses materiais pesados, a gente estava citando aqui no início, gente, são materiais tóxicos, cancerígenos. Exatamente. E, por exemplo, nesse tipo de tratamento, você falou, olha, tem um tratamento que a gente vai lá e devolve aquela forma, que é a questão, é o plástico. Exato. E todos aqueles outros materiais. Mas esses materiais pesados, o que é feito? Ele não é tratado aqui? Não, ele não é tratado aqui. Ele é tratado em empresas de fora que tem... Fora do país? Fora do país, exatamente. Que tenha uma tecnologia mais avançada para poder operar com esses materiais, para poder tratar esses materiais. Uma placa eletrônica, ela possui diversos tipos de metais. Então, no Brasil não tem uma empresa que possa fazer a extração desse material. Só pode ser fora do país. Você consegue identificar, mas não consegue fazer esse tratamento. Exatamente. O que é que a gente faz? Desmonta o que é possível desmontar aqui e encaminha. Por exemplo, uma TV de tubo... Ainda há TV de tubo? Ainda há TV de tubo. A gente não desmonta aqui, porque o tubo dela contém chumbo, contém mercúrio. Então, essa é a diferença entre você descartar esse material para qualquer tipo de sucateiro, vamos supor, porque ele não sabe o material que está empregado ali. O sucateiro ele vai desmontar esse material, vai quebrar o tubo e aí? Esse resíduo vai para onde? Para o meio ambiente. E descartando... Vai voltar para a gente. Exato. E descartando diretamente em um dos pontos do projeto piloto, a pessoa vai saber que está descartando esse resíduo de forma segura. A única forma de coleta são esses pontos? São esses pontos. Não há uma coleta, por exemplo, de uma programação de uma coleta em, sei lá, condomínios? Não. Vamos supor que, a não ser que um condomínio solicite um ponto de coleta ou entre em contato com o Instituto Nacional de Resíduos, os dados, informações, no qual peça para coletar, digamos que mensalmente no condomínio. Ou... Diretamente com a Ecoteí isso não é possível? Não é possível porque o pessoal do INRI é quem tem o controle de todo esse material. Porque vocês integram uma cadeia exatamente. De empresas que Exatamente. trabalham com o mesmo fim. A gente só faz o processo logístico, mas essa parte de solicitação de ponto de coleta pode-se entrar em contato com o pessoal do INRI. E de que forma as pessoas podem fazer isso? Tem um site, tem um e-mail? Isso, tem um e-mail. Ao abrir o e-mail lá tem 2 links. Solicite um ponto de coleta ou então acompanhe as coletas. A pessoa acessa qual é o site? www.inri.org.br. Pronto, acessa e aí isso. No site você vai ter uma série de informações e encaminhamentos, inclusive este de estar solicitando, porque acho que você solicitando ali, esses condomínios maiores, por exemplo, você já está estimulando ali uma série de pessoas a fazer o descarte de uma forma adequada. Com certeza. Semana retrasada nós fizemos, como eu falei, temos uma parceria com o SENAC, que é do projeto piloto também,
Eles fizeram um projeto que é Gincana Sustentável, que, salvo engano, eles fazem todo ano. Os alunos eles conseguiram arrecadar 3 toneladas de resíduos, 3,5 toneladas de resíduos eletroeletrônicos em 11 dias. Então, É muita coisa. É bacana saber que a juventude está antenada para essa questão e conseguiu arrecadar essa quantidade boa. Então, a gente precisa multiplicar pontos e multiplicar atitudes como essa, certeza. inclusive as escolas estimulando esse tipo de gincana, porque vai criando a consciência aí da importância do que é a logística reversa, do descarte adequado. E a gente está falando aqui do lixo eletroeletrônico, mas isso vale para todos os outros tipos de resíduos, as pessoas conhecerem qual é a forma adequada de descarte. A gente tira, por exemplo, a questão de você não jogar, porque quebrou uma lâmpada, quebrou um copo, aí vai jogar direto ali no lixo de casa, não dá, né? O gari vai pegar aquilo ali ou vai ser descartado no lixo, no lixão, e alguém vai acabar se machucando. Então, é importante que todo mundo saiba. Por exemplo, uma sugestão que a gente acompanha muito é abre ali, corta ali uma garrafa PET, coloca aquilo dentro. Ali, fecha. Exato. E aí coloca no lixo, ninguém se machuca. Com certeza. Se puder colocar um avisozinho, se não puder colocar na garrafa PET, coloca um aviso, cuidado, vidro, pronto. O gari ali já não vai tentar se pegar machucar, não só o gari, forma. Gente. Qualquer pessoa que estiver manuseando aquele saco, sei lá, num condomínio, na hora de pegar o lixo de um apartamento, na hora de você jogar no lixão, tá ali aquele saco, qualquer pessoa que estiver ali naquele ambiente que for manusear aquilo, ele vai acabar se machucando. A gente está falando do gari, mas o risco é para um número bem maior de pessoas. Lucas, daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo, porque a gente precisa ir ao intervalo e a gente volta já 2 minutos.